Poucas questões polarizam nossa sociedade tanto quanto o debate sobre o aborto. Não é meu propósito me envolver nas complexas questões jurídicas e políticas que giram em torno dessa difícil questão. Nosso desejo é verificar se a Bíblia considera o aborto algo inaceitável ou se há permissão para sua realização. Em Eclesiastes 6, versículo 3, nos é dito: se alguém gerar sem filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. A Bíblia permite o aborto? Encontramos um erro? Uma contradição na Bíblia? Não, dificuldade sim. Estamos com mais uma pergunta da série Passagens Polêmicas e entendemos que a questão do aborto reflete o debate mais profundo sobre as visões de mundo. Assim, se os homens são, como dizem os materialistas, apenas produtos químicos em movimento, sem propósito, então não há razão lógica para se opor ao aborto. Porém, se Deus existe e Ele existe, então somos moralmente responsabilizados por nossas ações. Não queremos com essa postagem realizar uma cruzada de caça às bruxas, incitando o extremismo e a perseguição aos abortistas. Não pretendemos colocar um peso sobre os ombros daqueles que carregam o fardo por pecados cometidos, mas, ao contrário, falar-lhes de perdão. Queremos refletir biblicamente sobre esse tema, crendo que o Senhor pode tocar, transformar e curar vidas. Se você gostar de nossa postagem sobre o aborto dentro de uma perspectiva bíblica, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Quando Eclesiastes 6, versículo 3, fala que o aborto é mais feliz, está fazendo uma análise da vida a partir de seu aspecto terreno, daquilo que é perceptível aos nossos olhos. Observando os sofrimentos dessa vida, o autor de Eclesiastes chega à conclusão que o melhor é não ter nascido. É interessante observar que Jó, ao passar por um intenso e profundo sofrimento, chega à mesma conclusão, a de que seria melhor não ter nascido, e questiona a Deus: então, por que me fizeste sair do ventre? Eu preferia ter morrido antes que pudesse ser visto. Se tão somente eu jamais tivesse existido, ou fosse levado direto do ventre para a sepultura. Jó, capítulo 10, versículos 18 e 19. Mas isso não significa que Jó defendesse o aborto provocado. Muito pelo contrário, sua reclamação dirigida a Deus foi: por que me fizeste sair do ventre? E não, por que minha mãe não me abortou? Diante do sofrimento que ele estava passando, ele questionou a Deus por ter lhe dado vida. E esse questionamento parte de um fundamento claro: é Deus quem forma vida no ventre. Hoje em dia, o aborto é rejeitado pela Igreja Católica, pela Igreja Ortodoxa e pela maioria das igrejas evangélicas. No entanto, já há movimentos favoráveis ao aborto. Esses grupos contrários ao ensino de que cada criança no útero é conhecida e amada por Deus apresentam alguns argumentos. Primeiro, a mulher tem o direito de escolher se deseja ou não ter o bebê. É o corpo dela. Segundo argumento, no caso de estupro, seria falta de compaixão negar a uma mulher o direito ao aborto. Terceiro, a mulher pode ser muito jovem ou ter compromissos de trabalho ou familiares que tornam a criação de um filho difícil ou impossível para ela. Quarto argumento, a saúde e o bem-estar da mulher grávida são mais importantes do que o do embrião ou feto. Quinto, o embrião ou feto não tem os mesmos direitos da mãe. Sexto argumento, interromper os abortos ilegais, legalizando essa prática, salvaria a vida de inúmeras mulheres. Os que defendem o aborto são conhecidos como defensores da pró-escolha e fazem 5 afirmações básicas. Primeira, ninguém pode dizer quando um feto se torna uma pessoa. Então, a mãe é a pessoa mais indicada para tomar decisões a respeito. Segunda afirmação, o aborto deve ser protegido para que a mulher vítima de estupro não tenha de dar à luz um filho resultante de tal agressão. Terceira, nenhuma criança indesejada deve ser trazida ao mundo. Quarta afirmação, o Estado não tem o direito de legislar sobre moralidade pessoal. Quinta, a mulher deve ter permissão para tomar decisões sobre a gravidez de acordo com as circunstâncias de sua vida. Lembre-se, não estou falando de bandeiras de grupos feministas ou radicais antirreligiosos.
Infelizmente, essas declarações têm sido defendidas por alguns que se dizem líderes cristãos. Simplesmente esqueceram que a Bíblia ensina que os seres humanos foram criados à imagem de Deus e que matar, tirar uma vida é proibido, conforme Êxodo 20, versículo 13, e que Jesus ensinou a seus discípulos que cada pessoa é preciosa para Deus. Aqueles cristãos que acreditam que o aborto é moralmente errado por causa de sua crença de que a vida humana começa na concepção são chamados de pró-vida. Eles podem até abrir uma exceção se o aborto for essencial para salvar a vida da mãe. É o que chamamos de princípio do duplo efeito, desde que todos os esforços sejam feitos para salvar também o feto. Os defensores da pró-vida apresentam os seguintes argumentos contra o aborto. Primeiro, a vida começa na concepção e, portanto, o aborto é moralmente errado, exceto em que a vida da mãe esteja em risco. Segundo argumento, todo ser humano, incluindo um embrião ou feto, tem o direito de viver e atingir seu potencial. Terceiro, existem alternativas ao aborto, por exemplo, adoção. Quarto argumento, o feto não tem escolha. Quinto, o aborto destrói a vida humana e faz a vida parecer sem valor, descartável. Isso afeta a qualidade e o valor da vida. Sexto, mesmo pessoas nascidas com alguma deficiência podem ter uma vida plena e feliz. Nesses últimos dias tem sido debatido muito sobre a questão da autorização do aborto em caso de estupro. Mais uma vez, lembro que minha análise não contempla o que prevê o Código Penal brasileiro. Nossa análise está sendo feita a partir de uma perspectiva bíblica. Um dos argumentos mais comuns levantados por defensores do aborto é que uma mãe que fica grávida de estupro não deve ser forçada a ser mãe do filho do estuprador. Infelizmente, este argumento começa com a declaração de que o embrião não é verdadeiramente pessoa. Se o feto é inerentemente pessoa com valor, matar o embrião é homicídio e deve ser automaticamente descartado como uma opção viável. Nos casos de estupro, o bebê não nascido não deve sofrer pelos pecados de seu pai, embora o pai tenha cometido um crime horrível, hediondo. O bebê é inocente tanto quanto sua mãe. Randy Alcorn, defensor do movimento Pró-Vida, faz a seguinte pergunta para expor a falácia lógica de abortar crianças concebidas por estupro. Se você descobrisse hoje que seu pai biológico estuprou sua mãe, você entenderia que não tinha mais o direito de viver? Os defensores da pró-escolha frequentemente argumentam que o aborto deveria ser permitido em casos de estupro porque a gravidez e a criança lembrarão a mãe e o estupro sofrido. Sem dúvida, ela pode realmente ter memórias dolorosas quando olha para a criança, e é tolice pensar que ela nunca fará. Essas mulheres definitivamente precisam de amor, apoio e compaixão. No entanto, se os embriões são humanos, é errado matá-los para que outros se sintam melhor. Dificuldades não justificam o homicídio. Não é certo tirar uma vida para aliviar o sofrimento. O estupro é um mal hediondo, no entanto, matar alguém também. O estupro não torna moralmente aceitável matar um bebê inocente. O respeito pela vida humana encontra sua expressão máxima no vínculo de amor que a mãe tem por seu filho. Portanto, não é, como insistem os defensores do aborto, um ato de insensibilidade exigir que a mãe não aborte um bebê concebido em estupro. O aborto não ajuda a melhorar o estado emocional da vítima de estupro. Isso a prejudica e a aflige. Embora o estupro seja realmente trágico, não é uma justificativa para o aborto. Uma vítima de estupro sempre tem opções alternativas de aborto. Além disso, a adoção é sempre uma alternativa melhor do que o aborto. Outra opção é ficar com o bebê. Com aconselhamento adequado, as vítimas de estupro poderão aprender a amar seus bebês da mesma forma que uma mãe que concebe em circunstâncias normais. Um aborto não pode tirar ou mudar o fato de que a mulher foi estuprada e não vai ajudar. A Bíblia deixa claro que Deus semeou o feto não como um pedaço de tecido biológico sem valor, mas como uma pessoa criada por Ele para a vida.
Para os cristãos, a vida humana é sagrada e é um dom de Deus que deve ser respeitada e protegida. Este ensino é chamado de santidade da vida. Para os cristãos, Deus é a autoridade final para todas as decisões éticas. Portanto, visto que a Bíblia é a sua palavra, seus ensinos são oficiais. Biblicamente, a santidade da vida é a verdade fundamental que proíbe o aborto. A vida humana é sagrada porque cada pessoa é criada à imagem de Deus, imago Dei. Concordo com o evangelista Billy Graham quando afirma que a desvalorização da moralidade induzida pelo aborto terá efeitos de longo alcance. Entre eles estão a promoção da promiscuidade, a despersonalização do conceito de vida e o acionamento do botão de destruição da unidade familiar como a conhecemos, além de ter graves consequências futuras para a mulher pela lembrança perturbadora de uma criança que poderia ter existido. A Bíblia declara repetidamente a ira de Deus sobre aqueles que persistem em tal pecado. Milhões de homens e mulheres em todo o mundo se afastaram de Deus e se entregaram ao hedonismo e à idolatria do eu. Em sua busca por liberdade absoluta da restrição moral ou responsabilidade pessoal, muitos acreditam que podem pagar por seus pecados com dinheiro. Quando a gravidez é o problema, ou quando o amor e a criação de um filho não estão em seus planos, simplesmente pagam um especialista para resolver o problema, mesmo que a solução seja eliminar, matar uma vida. Essa mentalidade libertina de brincar agora e evitar as consequências cega muitas pessoas. Só mais tarde elas descobrem que devem lidar com as cicatrizes físicas e emocionais para sempre. A Bíblia consistentemente nos informa que o Senhor conhece todos os indivíduos antes de serem concebidos. Um exemplo disso é o Salmo 139, versículos 13 a 16, que diz: Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Outro exemplo bem conhecido é Jeremias 1, versículo 5, que declara: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Além disso, a onisciência de Deus de gerações sucessivas é revelado pelo Senhor a Rebeca, em Gênesis 25, versículo 23. 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. E ainda mais revelador é Efésios 1, versículos 4 e 5, em que nos é dito que assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Embora a concepção seja o primeiro momento detectável em que os homens podem reconhecer a vida, Deus conhece cada pessoa individualmente antes da fundação do mundo. À luz da eternidade, é Deus conhecendo, chamando, amando, escolhendo e predestinando as pessoas. Assim, as discussões, os argumentos sobre o tempo exato após a concepção para reconhecer a vida em um embrião tornam-se totalmente ridículos. Concluo lembrando que nunca devemos pensar que podemos resolver uma crise moral tolerando outra. Precisamos tratar, cuidar e amar as vidas envolvidas em todo esse processo de cura. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.